Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa sexta lição da disciplina Instalações Elétricas do curso de Engenharia Elétrica da UFCG. Nesta lição abordaremos as diretrizes para o dimensionamento dos condutores elétricos no tocante à capacidade de condução de corrente. Então, bons estudos e vamos lá. Lembrando que os objetivos dessa lição foram apresentados na aula 1, então dando continuidade ao dimensionamento dos condutores do circuito 3, adotaremos agora o critério da capacidade de condução de corrente para fazer esse dimensionamento. Cada um dos critérios de dimensionamento de condutores apresentados pela NBR 5410 avalia a seção do condutor mais adequada, considerando um fator que influencia diretamente o condutor, ou também de forma indireta, no caso de temperatura. No caso do critério da capacidade de condução de corrente, é avaliada a influência da temperatura no próprio condutor e também na sua isolação. Então, esses efeitos térmicos considerados aqui, eles são aqueles produzidos tanto pela circulação da corrente, da própria corrente do circuito, bem como as contribuições indiretas que contribuem para o aumento da temperatura do condutor, como temperatura do solo, temperatura ambiente, temperatura dos outros condutores, que eventualmente compartilham o mesmo eletroduto. Então, nesse caso, a corrente do circuito sob análise ela é corrigida através da adoção de fatores associados a essas contribuições indiretas. Para se aplicar o critério da capacidade de condução de corrente, as seguintes informações do circuito são consideradas: a corrente de projeto, o fator de potência daquele circuito, o material do condutor, seja ele cobre ou alumínio, o material isolante do condutor, seja PVC, EPR ou XLPE ou um outro material, a temperatura ambiente e a temperatura do solo, a resistividade térmica do solo. Nesse caso aqui, tanto a temperatura do solo quanto a resistividade térmica do solo, eles são considerados para aqueles casos em que o condutor é instalado diretamente no solo ou instalado em eletroduto aterrado. Então, é importante também conhecer, para esse dimensionamento, o número de circuitos agrupados no mesmo conduto e o método de referência, que basicamente indica como os condutores estão instalados, se ao ar livre, se em eletroduto aterrado ou em parede, se em canaleta e outros métodos que são previstos na norma. Então, como abordado, no critério da capacidade de condução de corrente, a seção do condutor é avaliada em função, basicamente, da temperatura. Então, neste caso, os condutores, quando instalados em ambientes com temperatura diferente de 30 graus, ou quando instalados no solo com temperatura de 20 graus, diferente de 20 graus Celsius, haverá então a necessidade de corrigir a corrente de projeto daquele circuito para o qual o condutor tenha sido dimensionado inicialmente. Então, isso ocorre pois os valores de capacidade de condução de corrente de um condutor, que são apresentados lá nas tabelas da NBR 5410, eles são referidos a uma temperatura ambiente de 30 graus e uma temperatura do solo de 20 graus Celsius. Então, quando os condutores, nesse caso, forem instalados no solo ou instalados em eletroduto enterrados, no caso, eletrodutos subterrâneos. Caso o condutor seja instalado no solo, seja de forma direta ou de forma indireta através de eletrodutos, há ainda outro fator a se considerar, que é a resistividade térmica do solo, tendo em vista que a temperatura do solo ela influencia diretamente na temperatura do condutor quando o condutor estiver instalado em condutos subterrâneos. A temperatura do solo ela depende de fatores próprios do solo, como sua condutividade térmica, seu calor específico e sua emissividade. Adicionalmente, há ainda outros fatores externos relacionados aos elementos meteorológicos, como irradiação solar, temperatura do ar, nebulosidade, chuva, vento e etc. Então, todos esses fatores eles contribuem para o aumento ou a redução da resistividade térmica do solo. As influências da temperatura do solo nos condutores, elas são consideradas através da adoção de fatores, e esses fatores estão relacionados à resistividade térmica do solo. Então, quando os condutores subterrâneos estiverem instalados em condutos subterrâneos, pode haver então a necessidade de corrigir a corrente de projeto do condutor, no caso os condutores que estão sendo avaliados naquele circuito, caso essa resistividade térmica do solo ela seja diferente
2,5 Kelvin metro por watts. Então, se esses condutos estiverem instalados de forma subterrânea ou em canaleta ou em eletrodutos ou diretamente no solo e a resistividade térmica ela for diferente de 2,5 Kelvin por metro, haverá então a necessidade de corrigir a corrente de projeto. Se os condutores são instalados em paredes ou no teto, aí não há necessidade de fazer essa correção referente à resistividade térmica do solo. Caso seja a opção do projetista, se o solo no entorno do condutor não apresentar uma resistividade térmica favorável, aí pode ser feita a substituição do solo no entorno do conduto e, nesse caso, o fator de resistividade térmica a ser considerado no dimensionamento da corrente é a resistividade térmica do solo no entorno do próprio eletroduto. É importante frisar que há um ensaio específico de resistividade térmica do solo, então são feitos ensaios naquele solo e a partir desses ensaios você vai determinar o valor da resistividade térmica do solo e, consequentemente, fazer a adoção do fator adequado para a correção da corrente de projeto. Como foi abordado, esse critério da capacidade de condução de corrente, ele faz ajustes na corrente de projeto da instalação, daquele circuito, em função dos fatores de temperatura. Então, esse fator de temperatura também ele é considerado em função do agrupamento de circuitos. O que é um agrupamento de circuito? É quando você tem um circuito que ele compartilha um mesmo eletroduto que outros circuitos. Então, nesse caso, você vai ter no mesmo eletroduto ou no mesmo conduto vários circuitos. Nesse caso, você tem um agrupamento de circuitos naquele eletroduto. Agora, imagine que você está projetando uma instalação elétrica de retificação e prevê que seja destinado um eletroduto individual para cada circuito. Então, nesse caso, os custos com os eletrodutos e com a instalação elétrica e a instalação desses eletrodutos seriam muito mais elevados. Na prática, a solução então é fazer o compartilhamento dos eletrodutos entre os diversos circuitos da instalação. Contudo, esse compartilhamento ele influencia na temperatura de todos os condutores daquele eletroduto, pois no interior daquele eletroduto todos os circuitos irão contribuir para o aumento da temperatura. Então, um circuito que conduz uma determinada corrente, aquele condutor ele vai ter um aquecimento em função da própria corrente do circuito, assim como a corrente dos circuitos auxiliares, dos circuitos que estão compartilhando o mesmo eletroduto. Então, como os valores de capacidade de condução de corrente das tabelas da NBR 5410, eles são referidos a um único circuito por eletroduto, então quando houver mais de um circuito naquele eletroduto, haverá então a necessidade de corrigir a corrente de todos os circuitos daquele eletroduto. Então, nós vimos que a capacidade de condução de corrente de um condutor, ela depende de uma série de fatores que influenciam na temperatura do condutor, sejam fatores diretos ou fatores indiretos. E outro fator que também influencia na capacidade de condução de corrente de um condutor é o método de instalação, ou seja, como o condutor está instalado naquela instalação, seja ao ar livre, ou diretamente no solo, ou em eletroduto, em eletrocalha. Então, são vários os métodos de instalação que são previstos na norma. Então, a depender do método de instalação, o condutor apresentará uma capacidade de condução de corrente diferente entre vários métodos. Ou seja, se você tem um condutor de 1,5 milímetro, suponha que ele conduz 15 amperes num determinado método, não garante que utilizando outro método ele vai ter capacidade de conduzir os mesmos 15 amperes. Então, neste caso, a capacidade de condução de corrente do condutor, ela depende do método de instalação. Então, os métodos de instalação, eles são denominados pela IEC 60364, dígito 5, dígito 52, como os métodos de referência para os quais aqueles condutores foram avaliados quanto à capacidade de condução de corrente, seja por ensaio elétrico ou por cálculo. Então, os métodos que são apresentados na IEC e que são transcritos para a NBR 5410, são classificados. O primeiro é o A1, que se refere aos condutores isolados em eletroduto de seção circular, embutido em parede termicamente isolante. O método A2, o método de referência A2 nesse caso, ele faz referência a cabo multipolar em eletroduto de seção circular, embutido em parede termicamente isolante. O método B1 refere-se aos condutores isolados
que sejam instalados em eletroduto de seção circular sobre parede de madeira. O método B2 já se refere a cabos multipolares em eletroduto de seção circular sobre parede de madeira. O método C faz referência aos cabos unipolares ou cabo multipolar sobre parede de madeira. Já o método D, ele se refere a cabo multipolar em eletroduto enterrado diretamente no solo. O método E, ele se refere a cabo multipolar instalado ao ar livre. O método F se refere a cabos unipolares justapostos na horizontal, na vertical entre fólio, quando instalados ao ar livre. E por fim, o método G, ele faz referência aos cabos unipolares espaçados ao ar livre. Então, esses, em resumo, são os métodos apresentados pela NBR 5410. Esses métodos, eles são subdivididos de forma mais específica, de forma que você compreenda melhor o método de instalação que são possíveis utilizar segundo a NBR 5410. Então, no nosso caso, nas instalações residenciais, os principais métodos que são utilizados é o método de referência B1. Nesse caso aqui, ele se refere a condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. Então, são aqueles eletrodutos, quando nós instalamos o eletroduto na parede. Então, nesse caso aí é um eletroduto instalado em alvenaria. Como nós utilizamos eletrodutos de seção circular, então esse é o método mais comum utilizado em instalações elétricas em residências. E aqui nós temos a ilustração de como esse método é instalado. Outro método também que é bastante comum nas instalações residenciais é o método de referência D. Nesse caso, ele faz referência aos cabos unipolares em eletrodutos, seja eletrodutos de seção circular ou não, e aqueles eletrodutos ou aqueles cabos instalados em canaleta não ventilada, ou seja, cabos enterrados. Então, quando o eletroduto ou canaleta é instalada no solo, ou seja, enterrado, então nesse caso nós utilizamos como referência o método de referência D. E aqui nós temos uma ilustração do nosso método de instalação. Nós temos aqui o solo, temos aqui o nosso eletroduto e aqui nós temos os cabos unipolares no interior desse eletroduto. A NBR 5410 ela indica a capacidade de condução de corrente dos circuitos para 2 ou 3 condutores carregados. Esses 2 ou 3 condutores carregados se referem ao número de fases e o número de nêutrons que tem naquela instalação. Então, esse número de condutores carregados ele é definido em função dos condutores que conduzem a corrente na instalação, com a instalação em condições normais de operação. Então, em particular, no caso de um circuito trifásico com nêutron, quando a circulação de corrente do nêutron não for acompanhada da redução correspondente na carga dos condutores fase, o nêutron ele deve ser computado como um condutor carregado, que é o que acontece quando a corrente dos condutores de fase contém componentes harmônicas na ordem de 3 a múltiplos de uma taxa superior a 15%. Então, nessas condições, o circuito trifásico com nêutron ele deve ser considerado como constituído de 4 condutores carregados, e a determinação da corrente, da capacidade de condução de corrente daqueles condutores, ela deve ser afetada por um fator de correção, que nesse caso o fator de correção utilizado é 0,86. Então, quando nós temos circuitos monofásicos a 2 ou 3 condutores, ali são considerados 2 condutores carregados, ou seja, o condutor fase e o condutor nêutron. Quando você tem sistema bifásico sem nêutron, você tem 2 condutores carregados, no caso aqui somente as 2 fases. Quando você tem 2 condutores carregados e o nêutron, no caso do sistema bifásico, você considera 3 condutores carregados, assim como quando você tem um circuito trifásico sem nêutron. Quando você tem circuito trifásico com nêutron, você pode considerar 3 ou 4 condutores carregados. Então, são considerados 4 condutores carregados quando você tiver esse desbalanceamento, você tiver ordem de componentes harmônicas que sejam numa taxa superior a 15% da sua instalação. Então, para os demais casos, você considera a alimentação com 3 condutores carregados. Ou seja, em instalações residenciais, como nós não temos essa taxa de harmônico, nós consideramos então circuito
trifásico com neutro, mas considerando somente 3 condutores carregados. Então, apresentadas as informações preliminares, essas informações elas são essenciais para a aplicação do critério da capacidade de corrente e vamos então ao dimensionamento da seção do condutor, dos condutores do circuito 3 da nossa instalação. Então, para o circuito 3 dessa instalação, nós temos os seguintes fatores, né? Nós temos uma corrente de projeto de 9,09 amperes, que ela foi definida em função da potência total daquele circuito de 2000 VA, dividido pela tensão do circuito de 220 volts. Temos para aquela instalação, foi adotado um fator de potência de 0,92. Foi considerado um condutor de cobre como condutor instalado naquela instalação. O material isolante do condutor foi considerado PVC. A temperatura ambiente foi considerado 35 graus Celsius. E o método de referência que foi utilizado para a instalação, ou seja, o tipo de linha elétrica, foi o método B1, conforme determina a tabela 33 da NBR 5410. Então, como nós temos uma temperatura na nossa instalação, uma temperatura ambiente de 35 graus, e ela difere da temperatura de referência, segundo foi feito o dimensionamento da capacidade de condução de corrente, segundo a NBR 5410, então há necessidade de que façamos uma correção na capacidade de corrente ou na corrente daquele circuito. Então, temos uma corrente, uma temperatura ambiente então de 35 graus. Essa temperatura ambiente, como nosso condutor possui uma isolação em PVC, o nosso fator de correção K1 ele será de 0,94, como determina aqui a tabela 40 da NBR 5410. Como nós temos eletrodutos instalados em parede ou no teto, então nesse caso nós não temos eletrodutos instalados no solo, então não há necessidade de utilizar o fator de correção referente à resistividade térmica do solo. Então nesse caso aqui o nosso fator K2 ele será 1. Já no caso da nossa instalação, no tocante ao número de circuitos agrupados no mesmo eletroduto, lembrando que o nosso método de referência é um método B1, ou seja, então utilizaremos como referência essa primeira linha aqui, que ela se refere aos métodos de referência de A a F. Lembrando que a nossa edificação ela tem 3 circuitos carregados no mesmo eletroduto, então nós temos o ponto mais crítico aqui é nesse trecho da instalação, onde nós temos o circuito 2, o próprio circuito 3 e ainda o circuito 5. Então, nesse caso, nós temos 3 circuitos, ok, número de circuitos ou cabos multipolares, então nós temos 3 circuitos utilizando o mesmo eletroduto. Então, nesse caso, o nosso fator de correção para 3 circuitos agrupados, no caso os circuitos 2, 3 e 5, será 0,7. Nesse caso, o nosso fator K3 será de 0,7. Então, já foram aplicados e dimensionados os 3 fatores referentes à temperatura ambiente, ao fator de resistividade térmica, no caso, como nós não temos instalação no solo, ele não se aplica, e o terceiro fator em relação ao número de circuitos agrupados. Então, caso o circuito 3 ele fosse instalado em um ambiente com temperatura de 30 graus, em um eletroduto específico, ou seja, sem compartilhar o eletroduto com outros circuitos, a corrente a ser considerada para o dimensionamento do condutor seria essa corrente de 9,09 amperes. Contudo, como a temperatura do ambiente, nesse caso aqui, foi diferente de 30 graus, no caso 35 graus, e há, nesse caso, na nossa instalação, 3 circuitos agrupados, junto com o circuito 3, no mesmo eletroduto, ou seja, há ainda 2 outros circuitos compartilhando esse mesmo eletroduto, há então a necessidade de corrigir a corrente de projeto, que inicialmente era de 9,09, resultando então numa corrente de projeto de 13,82 amperes. Então, essa será a corrente que nós utilizaremos para fazer o dimensionamento do condutor pelo método da capacidade de condução de corrente. Então, aqui nós temos a tabela com a capacidade de condução de corrente dos condutores para condutores de cobre ou de alumínio com isolação em PVC, conforme determina a tabela 36 da NBR 5410, para os métodos A1, A2, B1, B2, C e D. Então, no nosso caso aqui, o nosso método é o B1. Utilizaremos essa tabela para fazer o dimensionamento da seção do condutor.
E nesse caso vamos utilizar não a corrente de projeto, mas sim a corrente corrigida que foi definida em função dos fatores que foram apresentados anteriormente. Então, para o critério da capacidade de condução de corrente, a seção do nosso condutor será a seção de 1 mm², tendo em vista que esse condutor, para o método de referência B1, para 2 condutores carregados, já que no nosso caso é um circuito monofásico com neutro, esse condutor consegue conduzir, ele tem capacidade de conduzir uma corrente de até 14 amperes. No nosso caso, como a nossa corrente é 13,82, a seção do condutor definida por esse critério da capacidade de condução de corrente é então um condutor de 1 mm². Então, vimos até aqui as diretrizes para o dimensionamento dos condutores pelo critério da seção mínima e nessa aula pelo critério da capacidade de condução de corrente. Não deixe de assistir ao próximo vídeo. Nele abordaremos sobre o dimensionamento de condutores pelos critérios da queda de tensão. Então, até o próximo vídeo.